Aí vem o Cláudio Dantas, né? Prova de corrupção envolvendo as emendas bolsonaristas. A Elisa fala o seguinte, ó. Para atacar o presidente, os mamateiros colocam o ato de um corrupto como algo generalizado, feito com as emendas parlamentares. Os deputados que não se posicionarem contra o Pasquim podem ter certeza que na época eleitoral vai sobrar para vocês. Quem ataca um, ataca qualquer um. E ele ainda diz, ó, deixa eu ver se eu entendi. A assessoria de comunicação do Serginho publicou uma reportagem na sua revista particular com o deputado vagabundo desviando verba parlamentar lá na contratação de empresas pelos municípios. Municípios. Mas a culpa é do presidente. Tem método. Tem muito método. Muito método. Muito método. Aí eu quero abrir um parênteses pra gente analisar uma coisa. Olha, sabe, a máquina de desinformação que o Moro tem nas suas mãos. A gente sabe, né, desse vínculo promíscuo entre o Moro e o Maynard, o Cláudio Dantas, o Mário Sabino. A Vaza Jato deixou isso claro. Claro, transparente, é só ler aquelas mensagens. Desde influenciar no direcionamento e no resultado, né, das ações, das operações, dos julgamentos, até tentar atuar na hora de nomeação, escolha aí de PGR e tudo mais. Cara, não faltou coisa que essa galera inventou de fazer. É só ler os diálogos da Vaza Jato. Aí o Leonardo Coutinho conta o seguinte, ó. Em 2009, fui ao Maranhão conversar com o governador Cassado, Jackson Lago, que aparece na foto com seus itens pessoais prontos para mudança. Não parece que esse cara tem muita coisa, né? O senhorzinho aqui, rapaz... Tem uns quadros aqui, uma violinha. Eu estava bem ao lado do fotógrafo Léo Caldas na hora desta chapa. O Brasil pós-mensalão ensaiava algum tipo de mudança. Naquele longínquo 2009, o Lago perdeu o mandato no TSE e no STF por abuso de poder econômico. Enquanto pré-candidato, ele apareceu em um comício de inauguração de uma obra no qual o então governador José Reinaldo disse algo do tipo: "Esse é meu candidato." Porque ele apareceu no comício. O cara falou, esse é meu... Ele perdeu. Foi caçado. Ele não tinha um jornal desinformando pra ele, nem nada. Ele falou assim, só por causa disso daqui. Perdeu o mandato. Sérgio Moro tá em campanha aberta. Não, tem uns artigos que eu acho que é sensacional. Tipo o Maynard, né? Quando fala que o Moro vai ganhar milhões pra trabalhar pra Álvares e Marçal, que faz a recuperação judicial das empresas que ele ajudou a quebrar na época da Lava Jato. Que, inclusive, o TCU se debruçou sobre o tema. Aí o Maynard vem. Moro, fique rico. Eles não escondem nada, assim, nada, zero. E o cara foi caçado por isso. Hoje em dia, imagina. Hoje em dia tem aí nas TV, o Estadão promovendo, né? Debate entre os presidenciáveis e tudo mais. Isso, aquilo, outro. Não, tô aqui rodando no Brasil. Ninguém é pré-candidato. Não existe abuso de poder econômico. Estamos em 2021 e parece que a lei eleitoral virou alegoria. Todos os presidenciáveis estão em campanha extemporânea. Eis o exemplo de hoje. João Dória promove a candidatura em viagem bancada por empresários que não só cobriram as despesas da comitiva, como as da imprensa. Dória leva Meirelles e teto de gastos para vender candidatura nos Estados Unidos. Meu amigo, é demais, viu? Mas, assim, abuso de poder econômico só se Bolsonaro inventar de fazer uma... Tenta Bolsonaro. Troca o nome assim, ó. Se fosse assim, ó. Bolsonaro leva Tarcísio e teto de gastos. Bota Guedes, né? Bolsonaro leva o Guedes e teto de gastos para vender candidatura nos Estados Unidos. Não, ele voltar preso. Ele não ia voltar caçado, ele ia voltar preso. Uma jaula ainda, né? Não é nem botar o gema nele, botar uma jaula. Mas aqui é do bem, aqui pode. Aqui pode. Aí aqui. O Moro... Eu tenho horas que eu fico com dúvidas, assim, se o Maynard aprendeu com o Moro aprendeu com o Maynard. Muito feliz com o sucesso da estreia da turnê de lançamento do meu livro hoje em Curitiba. Casa cheia. Quem que tá sentado aqui, ó? Nesses assentos aqui, em vermelho. E nesses aqui também? Quem que tá sentado? Não vê ninguém, viu? Aqui em cima também são assentos, né? Uma impressão minha. Olha, isso aqui tudo é assento, rapaz. Aqui também tem umas cadeirinhas, né? Ih, tá cheio, tá lotado. Lotado. Cara de pau, né, velho? Meu Deus. Serginho.
Ele até tomou uma pancada aí do Duran. Moro ataca Lula e Bolsonaro. Governo do mensalão e outro da rachadinha. O Duran diz, né? Falou o Sérgio Moro, o que usou o delator como cabo eleitoral. Não sei o que o Duran quer falar com isso. Deixa aí pro Moro se explicar. E aí o aliadinho do Moro, que abandonou o governo, aquele que o Danilo Gentili, na época, né, que não tinha pretensões, né, de fazer parte de um projeto de poder, falava que ele realmente acreditava, né, naquele período de maio de 2019, foi o Gentili que compartilhou, né, o vídeo do general Santos Cruz falando em regulamentação da mídia. Olha só, o cara que falou em regulamentar a mídia, uma medida extremamente autoritária contra o povo, diz o seguinte, que ele, na verdade, o Santos Cruz, ele comparou o bolsonarismo com stalinismo e bolchevismo. O cara que fala em regulamentação da mídia tá chamando o governo que entra com, por exemplo, a MP da Liberdade de ser um governo stalinista, bolchevista. Tem como levar a sério uma coisa dessa? Esses são os amigos do Moro. Todo mundo em pré-campanha. Todo mundo... Aí, ó, olha só. Ex-ministro de Bolsonaro, Alberto Santos Cruz, tem trabalhado para a campanha de Sérgio. Tá ali, ó. Tá trabalhando para a campanha. Mas tá... Tem nada errado aqui. Nada errado. Nada errado. Nessa mesma live que o Santos Cruz estava, quem também estava é o Kassab. Falando o seguinte, nem a ditadura aparelhou tanto. Kassab tá deixando a gente sonhar, né? Falando que Bolsonaro tá colocando a gente dele em vários locais. Isso daí, em certo ponto, é acontecendo. É a prerrogativa do presidente da República, né? Indicar para o STF, alguns cargos aqui, outros lá. Isso está incomodando o Kassab. Se está incomodando o Kassab, eu acho que vocês estão contentes com isso. E além do Kassab e do Santos Cruz, ainda conta com a presença do João Campos, prefeitinho lá de Recife, PSB, parceirão do Lula, Tasso Gereissati, Tasso Genro, né, ex-governador, e lá o Santos Cruz. Só gente bonita, linda e maravilhosa nesse evento aí. Mas nada estranho por aqui. Saíram duas matérias em dois veículos diferentes, mais ou menos com o mesmo teor. A chamada tenta entender que Bolsonaro basicamente está desesperado. Bolsonaro quer desconstruir Moro e marcá-lo como traidor. Bolsonaro elege Moro como alvo preferencial e reconhece que juiz pode tirar votos. Não é isso que está acontecendo. Eles pegaram a live do presidente, onde Bolsonaro demonstra, né, um pouquinho de Moro, comenta um pouco sobre o COAF, aquela relação, né, entre o Moro, os antagonistas, fala da Vaza Jato e tudo mais, e comenta sobre alguns pontos. Eu não acho que Bolsonaro, ele marcou o Moro, o Moro é um alvo, meu Deus, eu estou desesperado. Mas uma coisa, eu acho que Bolsonaro tá certo se ele está pensando dessa forma. E a gente já falou sobre isso. Moro é o único candidato que pode tirar voto de Bolsonaro. No aniversário que eu tava lá, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e você vê assim, aqueles assuntos que são normais aqui que a gente comenta todo dia, Dina Rossetti, os problemas que teve na época da Lava Jato, o caso do Duran, Igor Romário de Paula, né? A casa do COAF, Roberto Leonel, Banestado, assim, ninguém sabe nada. 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 A candidatura do Moro depende desse silêncio. Chegar lá, eu falei, teve a questão do Lula solto e tudo mais, o Moro ficou calado. Eu falei, não, cara, o Moro não ficou calado, não. Aí teve, não, mas como não? Aí eu vi lá o Coppola falando, falou que eu vi o Coppola falar que o Moro ficou calado. Eu falei, Coppola mentiu, cara. O Moro falou. Na verdade foi sobre isso, a gente tava falando sobre, não foi sobre a história do Lula, sobre os inquéritos. Aí eu falei, não, o Moro falou, bicho. O Moro não só falou, como ele defendeu as prisões arbitrárias. Aí ele ficou assim, foi? Eu falei, foi. Tá lá no tweet. Sabe o que o Moro também fez? Aí que eu falei, no dia 12 de março, o Moro defendeu o Fachin. Após a decisão que tornou o Lula elegível. Cara, não acredito, eu tive que abrir o Twitter aqui. Aí ele falou, cara, não sei o que. O Moro, eu falei, cara, tu tá preso na narrativa da Rede Globo. Aí o cara ficou assim, E um que chegou pra mim todo pimpão, né? Aí a rachadinha de Bolsonaro e tudo mais. Eu falei, cara, pera aí, calma. Vamos conversar. Você vê assim, as pessoas ainda estão presas assim, em alguns discursos que falam assim, meu Deus, cara, as pessoas estão completamente perdidas no âmbito do que acontece no país.
Óbvio, tá aqui na Austrália, não tem a mesma preocupação de estar acompanhando o dia a dia, também não é igual a vocês, né? Não é todo mundo que acompanha o que realmente acontece na política.